Ele talvez sentisse um aperto no coração quando falava, mas não se poupou. De todos os seus escritos, essa passagem é a que melhor retrata sua agressividade e insensibilidade antes da conversão. Paulo descreveu 5 importantes características para definir sua desumanidade. Primeira, encerrou cristãos nas prisões. As lágrimas de homens e mulheres encarcerados não o comoviam. Os gritos incessantes pedindo clemência não o perturbavam. Segundo, múltiplos assassinatos. Ele não apenas consentiu na morte de Estevão, Atos capítulo 8, versículo 1, mas de muitos outros cristãos. Quando os judeus se reuniam em conselho para ver o fim de alguns cristãos levariam, Paulo dava seu voto para que fossem mortos. Embora em menor proporção, ele promovia uma limpeza cultural, semelhante à que o nazismo fez com os judeus. 3. Perseguição incansável e irracional. Paulo disse ao rei Agripa que não se contentava em prender os cristãos apenas em Jerusalém. Sua fúria era tão dramática e lógica que ele os perseguia de cidade em cidade, e até em locais distantes de Israel, como Damasco, na Síria. Não se importava em ter que cavalgar mais de 200 quilômetros, desconfortavelmente, pois o que importava era eliminar os seguidores de Jesus. Castigava-os publicamente em todas as sinagogas, espancando-os publicamente como exemplo para abortar o ânimo de novos adeptos. Os sofrimentos dos cristãos se tornavam um espetáculo de terror. Infligia sofrimentos a ponto de alguns blasfemarem. Paulo aqui desceu do último degrau da violação dos direitos humanos. Ele torturava física e psicologicamente os indefesos cristãos, pressionando-os para blasfemarem contra quem amavam. Violentou a consciência dessas pessoas, produzindo transtornos emocionais irreparáveis. Eu gostaria de poupar Paulo e dizer que ele não foi tão agressivo, mas é impossível fazer isso, porque ele mesmo não se poupa. Mas aprendeu com Jesus a não ter medo do seu passado, aprendeu a arte da honestidade. Pedro, do mesmo modo, aprendeu a grandeza dessa arte. Esses homens mudaram a face do mundo. Os seus feitos atravessaram gerações e influenciaram bilhões de pessoas. O Novo Testamento descreve não apenas seus grandes sucessos, mas seus mais eloquentes erros e fracassos. O que Paulo diz perante o tribunal romano sobre seu próprio comportamento antes de encontrar Jesus Cristo nos faz vê-lo como um dos homens mais violentos da nossa história. Nenhum outro discípulo teve no seu currículo emocional a fúria e a tortura. Sua desumanidade supera a de Judas Iscariotes, a de Pedro e a dos demais seguidores de Jesus. O mais culto dos discípulos foi o mais destruidor. Isso indica que a inteligência lógica, caracterizada pelo acúmulo de informações, não é suficiente para produzir as funções mais importantes da personalidade, como a capacidade de se colocar no lugar dos outros, a tolerância, a afetividade e o gerenciamento de pensamentos. A dor, as lágrimas e o sangue dos cristãos que Paulo feriu jamais foram apagados da sua memória e geraram cicatrizes inesquecíveis. Em muitas de suas cartas ele trata deste assunto. Quando diz que era o menor de todos os discípulos na sua carta aos Efésios, não estava sendo humilde, mas sincero. Ele realmente se considerava o último dos seguidores do Mestre dos Mestres, o mais devedor de todos. O amor que ele sentia por Jesus e a crença em seu sacrifício o liberaram do sentimento de culpa, mas jamais apagaram seu passado. Nunca é demais repetir: o passado não se deleta, se reescreve. Temos que conviver com o nosso passado, ainda que ele tenha sido um deserto. O desafio é irrigar esse deserto, tratar da sua aridez e a aridez transformá-la num jardim, como Paulo fez. Onde jamais devemos fazer é nos isolarmos e ruminarmos a culpa, como Judas fez. No caminho para Damasco. A conversão de Paulo, transformando-o em seguidor de Jesus, fez fatos que transcendem a investigação desse livro.
No mesmo discurso em que descreve para o rei Agripa as atrocidades que cometeu, ele fala sobre a mudança em sua vida. Enquanto caminhava para Damasco para dizimar os cristãos, uma forte luz os envolveu. Ele caiu do cavalo, atônito. Então ouviu uma voz que indagava por que ele o perseguia. Espantado, ele disse: Quem é, Senhor? A voz disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos, capítulo 26, versículo 15. O mundo desabou sobre Paulo. Seus pensamentos o atordoaram. Sua crise ansiosa foi tão volumosa que gerou alguns sintomas psicossomáticos. Ficou cego, perdeu o apetite e teve uma anorexia reacional. Teria uma grande missão: converter as pessoas das trevas para a luz. Os fatos que norteavam a mudança de Paulo ultrapassavam a pesquisa psicológica. Entram na esfera da fé. Apenas ressalto que Paulo não teve uma alucinação auditiva, pois não era psicótico. Embora suas atitudes fossem violentas, ele sabia o que queria, tinha metas e direção intelectual. Se fosse uma alucinação, deveria tê-lo estimulado a mais força para dizer os cristãos, e não amá-los e ser altruísta. Paulo passou a questionar as próprias verdades, criticar sua agressividade e repensar seus preconceitos. Ainda era incompreensível toda experiência que estimula a arte de pensar. Não pode ser considerada um delírio, mas um fenômeno inteligente. Paulo conhecia profundamente as antigas escrituras. Imaginava que Jesus de Nazaré fosse o maior de todos os hereges do mundo. Tudo o que se falava sobre ele deveria ser abolido. Depois de passar pela experiência no caminho de Damasco, Paulo começou a refletir sobre sua vida e sobre suas crenças. Foi uma revolução interior. Recolheu-se na sua cidade natal por um bom período. Milhares de pensamentos o perturbavam. Começou a penetrar em seu mundo interior e a perceber a irracionalidade da sua agressividade. Ao mesmo tempo, como estudioso das antigas escrituras, procurou ansiosamente respostas que pudessem resolver o quebra-cabeça de sua mente. Para ele, o Messias não poderia ser um homem humilde, um simples carpinteiro que recusara o trono político. Não poderia ser alguém que tinha abraçado leprosos, fizera discursos sobre o amor e a tolerância. Agora sentia necessidade de repensar seus preconceitos. Paulo refletiu dias e meses. Por fim, encontrou as respostas. Viu claramente que o Messias, comentado nos textos sagrados dos judeus, correspondia ao Jesus que ele odiava. Ao resolver o quebra-cabeças, viu-se diante de um dramático problema. O que fazer com as pessoas que torturara? Como reparar o erro cometido contra os inofensivos cristãos que espancara publicamente? Como aliviar sua consciência dos gritos das mães e pais separados de seus filhos? Paulo certamente chorou muito, passou noites em claro. Entrou em desespero, viveu angústias e teve crises depressivas enquanto refletia. Na carta aos Coríntios, disse que não era digno de ser chamado de apóstolo, pois jamais se esquecera das perseguições que deflaglara contra os cristãos. Ele estava certo. Estava sendo sincero. A sua consciência era um espinho em sua alma. O mundo de Paulo foi virado de cabeça para baixo. Raramente um ser humano teve que repensar tanto a própria vida. Mas pouco a pouco encontrou consolo para viver. Enxergou uma fascinante luz na noite escura. De inimigo número 1, passou a ser um dos principais defensores das causas do Mestre da vida. A caminhada com Jesus. A caminhada de Paulo como discípulo foi cheia de entraves. Ele era um jovem fariseu promissor. Todos invejavam sua rígida ética e sua liderança. Quando se tornou cristão, o mundo desabou sob sua segurança. Como elogiar para a liderança judaica aquele que sempre odiara? Como explicar uma mudança tão grande? Paulo teria de enfrentar o que parecia impossível. Confessar que passou a seguir um homem que morrera na cruz gerava os mais intensos debates. A cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Hoje a humanidade tem um apreço incondicional pelo Jesus crucificado. Na sua época, ser um seguidor desse Jesus era ser taxado de louco, de insano, de pertencer ao esgoto social. Além de dar satisfações quase inexplicáveis ao mundo sobre sua conversão ao cristianismo, Paulo tinha de trabalhar os transtornos psíquicos que teciam a sua alma. Havia uma paz íntima convivendo com muito entulho emocional e intelectual que precisava ser removido. Ele não participou da escola viva de Jesus. Pelo fato de não ter andado com o mestre dos mestres, não vivenciou situações em que os arquivos doentios da periferia do seu inconsciente seriam expostos e reeditados. A arrogância, o individualismo, a dificuldade de gerar os pensamentos, a inveja, a intolerância e o medo apareceram nos demais discípulos ao longo da trajetória com Jesus e foram tratados. Não todas, mas boa parte das favelas da memória dos discípulos foi reurbanizada.